Existem alguns momentos na nossa vida que a gente não sabe muito bem como agir, o que fazer, se devemos seguir, se devemos permanecer e esperar. E a gente ora pedindo a Deus uma resposta, um direcionamento, e parece que essa resposta nunca chega. E em um primeiro momento, a gente até se questiona se essa resposta está demorando a chegar por falta de fé. Mas às vezes o grande problema pode ser na dificuldade em discernir a voz de Deus e não uma falta de fé pura e simplesmente. Em Números 10, Deus nos mostra que Ele não apenas nos guia, mas Ele sinaliza, Ele chama o seu povo de forma clara. E a grande questão então que fica é: será que estamos atentos à voz de Deus? Que estamos conseguindo discernir quando é o Espírito Santo que fala conosco? Então hoje se faça uma pergunta. Você tem conseguido discernir a voz de Deus, principalmente nos momentos em que são necessários você tomar uma decisão? Ou você tem seguido pela urgência do seu coração? Em Números 10, versículo 5 diz: quando as trombetas soarem, partirão os acampamentos. Mas antes de continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lorena Prado, sou cristã, advogada, esposa e mãe. E nesse espaço eu compartilho um pouco dos meus aprendizados com Deus através da palavra, para que juntos possamos crescer em fé e em discernimento com Deus. Números capítulo 10 marca um ponto de transição importante, em que o povo de Israel deixa oficialmente o Sinai e começa a caminhar no deserto. E então, antes de eles saírem, Deus organiza a forma como eles deveriam seguir. Esse capítulo ele se divide então em três grandes partes. Dos versos 1 a 10, vai dizer sobre as trombetas de prata. Dos versos 11 a 28, sobre a ordem de partida. E dos versos 29 a 36, a caminhada com a presença de Deus. Então, é um capítulo em que Deus deixa claro e ensina para o povo dele como eles deveriam seguir e, principalmente, ouvir, responder e confiar na voz de Deus. Dos versos 1 a 10, Deus manda que façam 2 trombetas de prata, que teriam funções específicas de convocar o povo, orientar quando eles deveriam se mover, chamar para a guerra e anunciar festas e celebrações. E apesar da trombeta ser a mesma, cada som tinha um significado diferente e era feito de uma forma diferente, nos mostrando que Deus não é um Deus de confusão. E quando Deus fala, ele é claro, a voz dele é clara. Então, muitas vezes, o que acontece na verdade não é que Deus não está respondendo às nossas orações ou não está falando conosco, mas o nosso coração, os nossos olhos, os nossos ouvidos podem não estar atentos à voz de Deus. Nesse momento, assim, eu tenho uma situação particular para compartilhar, que eu meditando nesse capítulo me lembrei. Antes de eu ser convertida, eu na verdade já frequentava, mas eu não tinha um relacionamento diário com Deus. E eu lembro, né, que eu também não era batizada, e eu lembro que nesses momentos, assim, sempre que eu fazia alguma coisa que hoje eu vejo que não era o propósito de Deus para minha vida, definitivamente, eu sentia um incômodo muito grande no meu coração. Sempre que eu fazia determinada coisa, no dia seguinte ou no momento seguinte, eu ficava ruim, assim, com o coração pesado. E, e eu não entendia o porquê, porque de certa forma aquela, né, não era nada ilícito, não era nada que não era permitido, não era nada ali fora do que era comum de se fazer, enfim. Mas eu me sentia mal, meu coração ficava pesado. Era como se eu estivesse fazendo algo errado. E eu nunca entendi esse sentimento. E sempre que eu fazia, eu me sentia mal. Então, é, depois de muitos anos, né, de relacionamento com Deus, eu me lembrei dessa situação específica e desse sentimento. E Deus falou claramente comigo: olha, lembra daquela situação, né, que você não entendia o sentimento? Era o meu Espírito Santo falando com você, te mostrando que aquilo não era para sua vida, que aquilo não era o que eu queria que você fizesse. E aí, assim, foi muito interessante porque era claro que Deus estava falando comigo e não só uma vez. Ele estava falando comigo o tempo inteiro, mas eu não estava conseguindo discernir que aquele sentimento era a voz do Espírito Santo, me chamando, me mostrando, né, o outro caminho que eu deveria seguir. E anos depois eu fui entender que realmente, assim, eu deveria ter escutado a voz de Deus, eu deveria que aquela era a voz de Deus. Então, muitas vezes, Deus está sim falando com você, mas será que você tem se
colocado sensível para ouvir a voz de Deus? E essa tem sido, assim, uma oração pessoal minha, para que Deus sempre coloque os meus olhos atentos, os meus ouvidos atentos, o meu coração sensível para ouvir a voz do Espírito Santo, para discernir o que vem dele e o que não vem. E isso a gente só consegue fazer quando a gente está em constante relacionamento com Deus. Não tem como a gente discernir a voz de Deus se a gente não a conhece. É importante, então, que a gente conheça Deus, conheça quem Ele é, para que então a gente consiga discernir quando Ele fala, né, e se é Ele quem está falando. Mais adiante, nos versos 11 a 28, o texto nos mostra que Deus organiza o movimento do povo de Israel ali no deserto. De modo que quando a nuvem se levantava, as trombetas soavam e o povo partia, demonstrando que cada tribo de Israel ali no deserto tinha o seu posicionamento, o seu lugar, a sua hora e o seu movimento certo. Ninguém corria na frente, da mesma forma ninguém ficava para trás, nos trazendo como lição que no reino de Deus, avançar não necessariamente é correr, mas caminhar no ritmo e na presença de Deus. Porque Deus valoriza muito mais a obediência organizada do que a pressa impulsiva. Às vezes a gente se apavora, né? Fica ansioso, achando que a nossa vida não está caminhando, que nós não estamos evoluindo em nenhum sentido, né, em nenhum aspecto, e isso traz para o nosso coração ansiedade, e a gente, né, início de ano principalmente, agora que a gente começou o ano, a gente já começa a pensar, não, esse ano eu tenho que fazer tantas metas, e nessa ânsia, né, nessa pressa de querer fazer sempre mais, quando, na verdade, o tempo todo, o que a Bíblia e Deus nos mostra é que essa pressa desmedida e desregrada não nos leva a lugar algum, diferente de caminhar no ritmo de Deus. Então é necessário que a gente tenha em mente, principalmente nesse início de ano, eu volto a dizer, que a gente tenha obediência, principalmente no caminhar com Deus, e se coloque para caminhar no ritmo dele. Então não se afobe, não se desespere, não saia fazendo listas e listas inúmeras de metas e atividades que você quer para o seu ano, sem colocar Deus no centro dessas coisas. Tá tudo bem, né? Eu já falei isso em outro vídeo, e no estudo aqui do capítulo 9 do livro de Números, eu explico e falo muito sobre isso, sobre a gente fazer metas e se organizar, né? E tá tudo certo a gente se organizar, a gente ter rotina. O que não está certo é a gente não colocar Deus no centro dessas coisas, né? A gente inverter a ordem, a gente colocar os nossos planos e as nossas metas acima e à frente de Deus. Tá tudo certo você se planejar para esse ano, você ter metas para esse novo ano, mas lembre-se de colocar Deus no centro e em primeiro lugar dessas coisas. E lembre-se de caminhar em obediência e no ritmo dele. Dos versos 29 a 32, é uma parte muito interessante da passagem, eu particularmente acho, que Moisés chama um parente para continuar caminhando com ele, nos mostrando algo muito especial, que quem anda com Deus se torna um convite vivo para os outros, nos mostrando exatamente que caminhar com Deus não é isolamento, mas é um testemunho e é em união, porque quando a gente vive sob a direção de Deus, outras pessoas acabam querendo viver conosco também. E além disso, o que essa passagem nos mostra é que não existe problema em a gente contar com outras pessoas. Moisés ali, apesar de estar sendo o tempo todo guiado e direcionado diretamente com Deus, Deus falava diretamente com Moisés. E apesar disso, ele ainda chama esse parente para caminhar com ele, porque o parente conhecia ali do território no deserto, então o ajudaria nesse sentido. E tá tudo certo a gente contar e pedir conselhos para pessoas que também são guiadas por Deus, que também andam na presença de Deus, né? Deus usa as pessoas para isso também. A nossa caminhada não deve ser solitária. Nos versos finais de 33 a 36, o texto nos fala sobre a presença que vai à frente. Então o capítulo termina reforçando uma coisa muito importante, que a presença de Deus ali deveria ir sempre à frente. A nuvem sempre cobria o povo. E Moisés, e essa parte é que mais me chamou a atenção, Moisés sempre orava ao partir e ao chegar, mostrando que em momento nenhum esse povo se movia sem o direcionamento de Deus.
E mais importante, porque ali eles já tinham o direcionamento físico de Deus, né? Existia uma nuvem ali que os acompanhava e ela se movia sempre que o povo deveria se mover. Mas além disso, Moisés ainda se coloca em oração o tempo todo. Então ele não dava um passo sem antes orar e pedir a Deus que fosse à frente. Então, é um memorial para que a gente sempre lembre de orar e de pedir a Deus esse cuidado, né? Durante todo o tempo. Então, sempre que a gente for fazer algo, sempre que a gente for tomar uma decisão, sempre que a gente for sair para algum lugar, sempre que a gente for pegar o carro para ir ali na esquina, que seja, ore e peça a Deus para que esteja com você, porque Deus fala e ele responde às nossas orações. Então, com tudo desse capítulo, a gente tem vários ensinamentos para tirar e aplicar na nossa vida hoje, porque Deus continua falando conosco e nós precisamos aprender a ouvi-lo. A trombeta do Antigo Testamento ainda hoje soa, mas é necessário que a gente aprenda a discernir. E esse discernimento, principalmente para que a gente entenda que nem todo movimento é direcionamento de Deus. Essa pressa louca que a gente arruma no dia a dia, com essa quantidade enorme de tarefas que a gente se propõe a fazer, não necessariamente são direcionamentos de Deus para nós. E, aliás, muitas vezes não são, né? Só servem para nos trazer ansiedade e nos trazer confusão do que é o real caminho de Deus para nós. Então, aprender a discernir a voz de Deus é essencial para que a gente entenda qual é o caminho e o direcionamento que ele tem para nós e para que a gente entenda, principalmente, que andar com Deus é responder ao chamado certo e no tempo certo. E por fim, entender que Deus se importa com ordem e propósito. E eu falo muito desse tema também nos meus outros vídeos aqui do canal, que nosso Deus é um Deus de ordem. Ali em Israel, cada tribo tinha uma posição e uma função específica. E da mesma forma é com a nossa vida. Cada um de nós tem uma função específica. Cada um de nós foi feito à sua maneira, não por uma razão qualquer, né? Deus criou cada um de nós diferentes, porque a nossa identidade é o ponto-chave. Quem nós verdadeiramente somos em Deus é que vai revelar o nosso propósito aqui, que não é igual ao dos demais. Então não compare o seu caminho com o de outra pessoa e obedeça o lugar a que Deus te confiou, honrando aquilo que Deus te deu. Então que com tudo isso, com esse texto, a gente possa aprender a discernir o nosso chamado e a principalmente discernir a voz de Deus, porque necessariamente quando Deus fala, ele fala de forma clara, não existe confusão naquilo que vem de Deus e o caminho se abre para aquilo que é o que ele espera e quer para a nossa vida e a paz acompanha tudo isso. Em Provérbios 3:6 diz: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E essa foi a mensagem de hoje. Se você gostou desse vídeo, curta e comente. Não deixe de dar nem que for um like aí, um coração, porque isso me ajuda a continuar compartilhando e divulgando a palavra de Deus através desse canal. E que a luz da palavra te encontre aonde você estiver e transforme o seu coração todos os dias. Um beijo e até o próximo estudo.